Nós estamos pregando na série Pela Família de Joelhos. O tema desta série, ou desta campanha, porque é mais do que uma série, é uma campanha, ele foi proposto principalmente porque nós percebemos a dimensão, a grandeza da luta que a família hoje cristã enfrenta nos dias de hoje. Só que quando eu fiquei pensando, como é que nós podemos lutar, Senhor? E o tema da mensagem de hoje é: lute por sua família. Como é que nós podemos lutar? E veio ao meu coração algo que eu já tenho refletido há algum tempo. As pessoas estão confundindo a Deus. E as pessoas estão tratando Deus como se fosse homem. Por quê? Porque elas pedem que Deus faça algo que elas deveriam fazer. Eu vou dar um exemplo para vocês. Deus fez a árvore, mas deu a capacidade para o homem de, através da madeira da árvore, fazer mesa, cadeira, casas e muito mais coisas. Nós não podemos fazer a árvore, mas nós podemos, através da árvore, fazer a cadeira. Não é verdade? Deus não deu ao homem capacidade de voar, mas Deus deu ao homem a capacidade de observar os pássaros, de imitar e desenvolver maneiras de sobrepujar a lei da gravidade. Hoje o homem voa. Deus abriu o mar vermelho, irmãos, mas quem cruzou foi o povo. Então, quando eu digo para vocês, pela família de joelhos, é porque eu reconheço que há lutas que, se Deus não intervier, nós não teremos vitória. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que esta vitória virá por nós por osmose, sem que nós façamos algo. Eu quero que você entenda que, para que a sua família seja uma família maravilhosa, você precisa da ajuda de Deus, mas você precisa fazer a sua parte. Amém? Lá no livro de Neemias, no capítulo 4, versículo 14, nós descobrimos que as famílias de Jerusalém estavam em luta. E o texto diz assim: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Diga assim: esta luta independe da sua classe social. E ele diz assim: não os temais. Está falando dos inimigos que estão ameaçando as famílias. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, diga, sobrenatural, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa, diga, natural. Neemias está dizendo, para vencer essa batalha, nós precisamos de crer no Deus temível e todo-poderoso. Mas temos que guerrear pelos nossos irmãos, irmãs, filhos e filhas, esposas e maridos, pela nossa casa. Então o tema desta mensagem de hoje é: lute por sua família. Deus, quando criou o homem, tudo que Deus faz é maravilhoso, mas o homem é a coroa da criação. Deus criou o homem para viver em família. A família é o ambiente mais perfeito para alguém nascer, crescer e se desenvolver. Por isso, todo levante do inferno contra as famílias vem para afrontar a Deus e para impedir que o propósito de Deus seja concretizado na sua vida. Eu quero que você se lembre dessa palavra. Então eu quero falar sobre 4 maneiras de você lutar para ter uma família maravilhosa. E para isso eu quero usar de algumas figuras. Eu quero comparar uma família maravilhosa primeiro com uma bola. Isso aqui é uma bola de vôlei, né? Eu vou chutar e vocês vão pegar aí, tá bom? Posso?
A pessoa que recebeu a bola vai receber uma bênção. Não, não é isso. Isso é só uma figura. Eu quero que você se lembre que uma família vitoriosa, ela precisa ser um lugar onde haja alegria, felicidade, lazer. O primeiro ponto que eu quero lhes dizer é que uma família maravilhosa, diga uma família maravilhosa, precisa ser um lugar para se curtir. A gente espiritualiza muitas coisas. A Bíblia fala que você deve lutar pela sua família. A Bíblia fala que família é uma coisa séria. Mas hoje eu quero mostrar para vocês que a Bíblia também fala que a família é um lugar onde você deve curtir, onde você deve se alegrar. Aliás, os filhos, eles se desenvolvem brincando. O lazer, ele é altamente instrutivo. Até na natureza, os animais desenvolvem as suas habilidades que serão necessárias para a sua sobrevivência brincando. Você vê os leõezinhos, desde cedo eles brincam de lutar. Um dia a luta vai ser para valer e vai ser necessária para a sobrevivência. Então é muito importante você entender que a sua família não deve ser um lugar só de coisas sérias. Tem muitas famílias chatas, carrancudas, estressadas, ocupadas, onde os filhos estão lá porque não tem opção, mas não é um lugar agradável. Eles adoram quando eles saem da família. Uma família de Deus, uma família que vai vencer todas as lutas deste tempo, é uma família feliz, onde os filhos crescem curtindo aquele ambiente familiar. Então, para isso você tem que entender algumas verdades. Primeiro, a sua família não é um exército, e você não é um sargentão. A sua família não é uma empresa, e você não é o CEO da empresa, ou presidente. A sua família não é um laboratório, e os pais não são cientistas que fazem experiências com seus filhos, até porque não existe uma regra absoluta de tornar filhos perfeitos, porque eles jamais serão perfeitos. Uma família é uma família, lugar onde deve haver aceitação, amor, felicidade. E este ambiente é fundamental para que os filhos cresçam e se preparem para enfrentar as lutas lá fora. Eu quero mostrar para vocês na Bíblia como este tema da alegria é fundamental. Eclesiastes capítulo 8, versículo 15, Salomão diz algo assim: então exaltei eu o quê? A alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. O que Salomão está dizendo é que um homem alegre, ele é mais preparado para enfrentar as lutas do dia a dia, inclusive no seu trabalho. O segundo texto que eu quero usar está lá em 1 Timóteo 6,17, e aqui o apóstolo Paulo falando: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso prazer. Paulo está dizendo: olha, não fundamente a sua esperança, a sua fé nas riquezas desse mundo, porque são instáveis. Quantos aqui já foram ricos e já perderam tudo? Quantos já passaram por essa situação? O dinheiro é instável, Deus não é instável. E Deus está dizendo:
Não deposite a sua esperança nisso. Deposite em Deus, porque Ele tem prazer de partilhar da sua riqueza com você, para que você tenha prazer. Diga prazer. Família tem que ser um lugar onde haja prazer. A vida não pode ser suportada. A vida tem que ser curtida. Amém? Eu agora sou vovô, né? Então todo domingo eu dou alguma ilustração de ser avô. Queridos, eu sempre fui péssimo em desenho. Mas agora com meu neto é só super-herói. É o tempo inteiro, e no meio das brincadeiras dos heróis ele pergunta como é que o Capitão América surgiu, como é que o Homem-Aranha surgiu, como é que o Homem de Ferro surgiu, como é que o Super-Homem, eu sei a história de todos. Então eu levo uma vantagem tremenda. Só que no meio deles eu conto do super-herói Jesus. E vou contando as histórias bíblicas. Só que agora está na fase que ele fala: vovô, vamos fazer os heróis? Então eu desenho os heróis, ele corta e pinta. Aí ele fala para a mãe dele: ó, mamãe, eu e o vovô fizemos. Eu estou curtindo esse momento. E isso está criando vínculos, está criando uma relação de amor, de saudade, de confiança. Você pensa que alegria e que curtir a família não é espiritual? A Bíblia está dizendo que é espiritual. E pais que querem lutar para que os seus filhos não sejam entregues aos leões, devem tornar o ambiente do seu lar um ambiente de felicidade. Um ambiente onde os filhos têm o desejo de correr para lá nos momentos difíceis. Eclesiastes 11:8 diz o seguinte: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, ele deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo o que sucede é vaidade. Salomão está dizendo: tem dias bons e dias maus. Nos dias bons, aproveite, curta a vida. Porque quando vierem os dias difíceis, e não dá para evitá-los, todos nós, sendo bons ou maus, passaremos por eles. Nós teremos lastro. Eu tive uma filha só, e a gente brincou muito. Nós tivemos muitas brincadeiras, jogamos imagem em ação. Nathalie deve ter participado das brincadeiras. A Lília perdendo a linha, porque a gente tirava muito pelo dela. Quando ela ia desenhar, parecia uma coisa tão ridícula que uma criança de 1 ano e meio desenhava melhor. Então a gente lembra das cenas da Lília. Eu não brinco mais. A gente fez muitas brincadeiras. Mas tem coisas que eu não consegui fazer a Érica aprender. Por exemplo, andar de bicicleta. No dia que ela fez 28 anos de idade, eu conversei com o Ramon, falei: hoje ela não escapa. Falei: você vai aprender a andar de bicicleta. Não sei o que ela falou. Você vai. E o Ramon: não, você vai. Nós passamos o dia do aniversário dela ensinando ela a andar de bicicleta. No final do dia ela já estava andando, no mesmo dia. Hoje, quando a gente se reúne, sai a família inteira de bicicleta. E ela se lembra disso. O Enzinho na traseira do Ramon, falando o tempo inteiro. Família é um lugar de felicidade. Você precisa criar na sua família um ambiente assim. Amém? Eu me lembro que alguns natais a gente passava lá na fazenda do meu sogro, ano novo, e a Érica é sempre animadíssima. Então, às vezes 2 horas da manhã ela fala: todo mundo para a piscina. E eu já passei da idade de querer ir para a piscina 2 horas da manhã. Mas pai tem que participar. Então, meu querido, larga de ser chato. Tá? Hoje em dia as pessoas casam mais tarde. Tem muito pai de 50 anos com um filhinho desse tamanho. Então, você quis fazer filho nessa idade, agora assuma a sua parte e a sua responsabilidade. Vai brincar com o teu filho. Amém? Eclesiastes 9, versículo 9 diz assim: e agora não está mais falando do relacionamento de pai e filho, mas de marido e mulher.
Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afatigaste debaixo do sol. Salomão está dizendo: o trabalho traz fadiga, a esposa deve trazer gozo, alegria. Aproveite da tua mulher. Não adianta nada você querer ser só o provedor e chega em casa tá de bode. Não, você tem que ser engraçado, tem que ser alegre, tem que provocar na sua esposa sentimentos positivos, porque senão ela vai achar alguém que faz isso para ela. E a mesma coisa o seu marido. Tem mulher que quando o camarada chega, ela fala: estou com enxaqueca. Cuidado com a enxaqueca. Uma hora o camarada vai procurar outra pessoa para se alegrar. Mas a Bíblia diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. E quando o pai demonstra pela mãe amor, satisfação de estar junto, os filhos crescem num ambiente de segurança, de estabilidade. Salmo 127, versículo 3 diz o seguinte: herança, diga herança, do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Filho é presente de Deus, o teu filho não é problema. Não saia da tua boca palavras para denigrir, para diminuir aquilo que os seus filhos são. Eles não são perfeitos, mas são herança de Deus para você. Então faça deles a sua alegria, curta os seus filhos, amém? Tem pai e mãe que só fala mal de filho. Eu falo bem dos meus filhos, da minha filha. Agora meu genro é meu filho também, então eu só falo bem. Aquilo que Deus me deu é o melhor. Agora tem gente que não, que vive declarando coisas ruins para você. Esse não faz nada direito, é um desastrado. Como é que você quer que o seu filho tenha vontade de voltar? Quando a Érica foi casar, eu confesso que eu morri de ciúmes. Não era nada do Ramon, era qualquer um. Só que a bênção de você ter um filho casado é que eles voltam e voltam com mais gente. E a família cresce e é uma alegria. E a família tem que ser assim, um lugar de alegria. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com crianças até 10 anos. E eles perguntaram o que você mais gosta de fazer na família. A resposta número 1 foi jogos de mesa, dama, war, detetives, esses joguinhos aí. A segunda coisa foi ir ao parque juntos. E a terceira foi ir à praia juntos. Vejam, a maioria esmagadora falou que o que eles mais gostam na família é ter tempo com os pais. Não falaram dos presentes que os pais deram, não falaram de que você tem que ser rico para produzir um ambiente agradável. Falaram que eles gostam de ter tempo de qualidade com a família. Então, uma forma de você lutar pela sua família é tornar a sua família um ambiente atraente, agradável. Porque é ali que o seu filho vai aprender, é ali que ele vai se tornar uma pessoa que vai viver nesse mundo aqui, amém? A segunda figura que eu quero usar sobre a família é isso aqui. O que é isso aqui? É um regador. Eu vou dar uma aguadinha nessa planta aqui, ó. Tem água de verdade. Eu comparo uma família maravilhosa, bem-sucedida, a um regador. Por quê? Porque uma família é como um jardim. Você planta, você rega, você cuida, você poda. É um lugar onde pessoas nascem, crescem, se desenvolvem, se transformam. E um jardim bem cuidado é a coisa mais linda do mundo, é ou não é? Você entra num lugar, um jardim bem cuidado, com flores, com plantas bem cuidadas, é uma coisa linda.
Uma família maravilhosa é uma família que encoraja o crescimento. É muito importante que você saiba que nós estamos num mundo em guerra e você precisa encontrar na sua família um ambiente de crescimento. Pessoas que crescem se preparam para as demandas da vida. Amém? Cada membro deve encorajar o crescimento do outro. O pai, a mãe precisam conhecer as características dos seus filhos. Como é que são os seus filhos? No que eles são bons? Eles são bons em esporte, em música, em arte? Eles são falantes ou são quietos e observadores? Eles são corajosos, perspicazes, contestadores? Todas essas características dos seus filhos serão determinantes naquilo que eles vão fazer no mundo, na sua profissão, na maneira como eles vão lidar com a realidade. Então, quando você descobre quem é o seu filho, você precisa desenvolver, ajudá-lo a crescer nas suas qualidades e ajudar também a lutar nas áreas de fraqueza. Mas não são somente os filhos que devem crescer na família, os pais também. Quando a gente casa, você não está pronto para ser marido, você não está pronto para ser esposa, você vai ter que aprender. E a família maravilhosa é um lugar em que a pessoa vai crescer de maneira saudável. Lucas 2:52, a palavra de Deus diz assim, e Jesus é, sem dúvida alguma, o nosso padrão. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O crescimento de Jesus aqui neste versículo é um crescimento em 4 áreas diferentes que todos nós temos que ter dentro da família. Diga sabedoria, fala de crescimento mental, intelectual. A família é um lugar onde os pais podem interagir com os filhos. Os Estados Unidos fazem muitas pesquisas e eles provam, por A mais B, que filhos que são criados pelas mães, principalmente na educação, se desenvolvem mais do que aqueles que são criados pelas babás. Por quê? Porque a mãe, ela gasta tempo, conta histórias, faz o que tem que ser feito para os seus filhos. A babá, ela cuida e assim mesmo acha um saco, desculpe falar. Faz pelo dinheiro, não faz por causa do amor que tem. Então, diga sabedoria, crescimento mental, estatura, diga crescimento físico. Fala de saúde. Jesus crescia não só intelectualmente, cresceu também fisicamente. Graça de Deus, diga crescimento espiritual. Graça com os homens, diga crescimento social. Todas essas áreas são necessárias para uma pessoa bem-sucedida. Tem que crescer intelectualmente, porque o conhecimento é poder. Tem que crescer fisicamente, saudavelmente. Tem que crescer espiritualmente e tem que crescer socialmente. Uma pessoa que cresce nessas 4 áreas se dá bem. Queridos, você acha que é por acaso que os nossos jovens, onde eles estão na cabeça? Estão liderando, eles cresceram aprendendo a falar em público, a ministrar, a viver socialmente, cresceram na fé espiritualmente, e aqueles cujos pais ensinam a palavra vão ainda mais além. Então a família precisa ser um ambiente de crescimento, que promova o ambiente. Quando você vai fazer aconselhamento, você percebe que tem muita gente preocupada em melhorar as circunstâncias. Você pede oração, ora por um emprego melhor, ore pela minha família. Poucos estão preocupados em melhorar interiormente. Diga assim, mais do que ficar preocupado em melhorar as minhas circunstâncias, eu preciso melhorar a mim mesmo. Agora, melhoria, o crescimento não acontece por acaso. Demanda prática, demanda tempo.
Eu me lembro que quando eu comecei a aprender violão, eu tocava 12 horas por dia. Tudo que eu faço, eu sou meio maluco, né? Sou exagerado. Em 3 meses, eu saí do nada. Perante Deus eu estou falando para vocês. 3 meses. Eu saí do nada para tocar Paulinho Nogueira, Baden Powell, Toquinho. Eu era uma fera no violão em 3 meses. Ah, é talento. Que talento o quê? Foi muito treinamento. Todo o tempo que eu estava acordado, eu estava com o violão. Quase tomei pau na escola. Eu ia para a escola, levava o violão e ficava tocando para as meninas. Fiquei de segunda época de matemática na 7ª série. Minha mãe falou, se repetir, eu vendo esse violão, você não toca muito mais. Tirei 10 de matemática. Crescimento demanda investimento. Não é natural. A sua família não vai crescer por acaso. Demanda tempo. Seus filhos vão crescer se forem treinados, se forem motivados. Há 5 coisas que a gente precisa aprender na família. E especialmente os seus filhos e você também. A primeira coisa é o que fazer com os sentimentos. Uma família vencedora, as pessoas sabem identificar os sentimentos, sabem nomear, sabem expressar e sabem administrar os sentimentos. Gente que não aprende a administrar os sentimentos se dá mal. Então quando teu filho estiver chorando, não chega para ele e diz assim, homem não chora. Não, homem chora. Não tolha o seu filho quando ele estiver manifestando o seu sentimento. Não tolha a tua esposa. Mulheres choram mais do que homens, isso é claro. Elas devem ter até muito mais lágrimas. Mas não tolha as lágrimas, tenta entender, estimule que as pessoas falem. A segunda coisa que as pessoas precisam aprender na família, como lidar com conflitos. Quantos aqui sabem que a família também é um lugar de conflitos? Quantos de vocês já ficaram bravos na família? Não adianta se calar. Se você não aprende a lidar com conflito, você vira neurótico. Gente que não aprende a lidar com conflito, ou é um gambá, ou é uma tartaruga. O gambá, quando ele fica descontente, todo mundo sabe. Ele dá uma esborrifada daquele líquido fedorento, e o mundo sabe que ele está descontente. A tartaruga entra dentro do casco e se esconde. Ou você é um gambá, ou você é uma tartaruga. E sabe o que é o pior? Geralmente gambás casam com tartarugas. E o resultado disso é que alguém vai ficar guardando tudo e alguém vai ficar destilando o veneno ou o fedor por todo mundo. Tem que aprender a lidar com conflito. Tem que conversar. Tem que aprender a pedir perdão. Tem que aprender a se manifestar. Não gosto disso, não quero que você haja assim. Não é que a pessoa vai aceitar de uma hora para outra, mas dá trabalho. Mas quando as pessoas agem como devem agir, elas vão crescer e a família se torna um lugar de crescimento. A terceira coisa que a gente precisa aprender na família: como administrar as perdas. O mundo ensina que só é bom quem vence sempre. E você percebe pais encorajando os filhos só a vencerem. Quando os filhos não vencem, eles se sentem fracassados. Todo mundo perde uma hora ou outra. O fracassado, ou ele perde ou ganha. O vitorioso, ou ele perde ou ele aprende. Ou ele ganha ou ele aprende. Ou seja, nós temos que ensinar os nossos filhos a aprenderem nas derrotas, porque faz parte. Não fique encorajando só o seu filho a ser o melhor. Todo garoto quer ser o Neymar, mas Neymar tem um, o Messi tem um. Nem todo mundo vai ser Neymar. Toda garota quer ser a Gisele Bündchen. Não vão.
Você tem que ensinar o seu filho a ser o melhor que ele pode ser, e aceitar o que ele pode ser, e ser feliz com aquilo que ele adquiriu, com aquilo que ele conquistou, com aquilo que ele se tornou. E a família é o lugar onde estes valores precisam ser introjetados, porque senão o indivíduo vai sempre ter uma sensação de que ele é um fracassado, porque ele não respondeu às expectativas dos seus pais e tampouco do mundo. Como administrar as perdas? Conversando. O Enzo é perfeccionista. Nesse dia que a gente estava lá em Tulsa, e eu estava desenhando, o Thor, e ele foi cortar, e ele deu uma triscadinha numa linha. Ele foi chorar no canto. Aí eu fui atrás dele e falei: meu filho, o que aconteceu? Por que você está chorando? Conta para o vovô. Ai, vovô, eu não sei cortar. Eu falei: nós fizemos vários, todos tão lindos, por que você está assim? Eu não gosto de errar. Eu falei: mas você vai errar muitas vezes na vida. Ele falou: como assim? Eu falei: só tem uma pessoa que nunca errou na vida, só Jesus. Agora a gente aprende errando. Eu falei: você se lembra quando você começou a andar? Ele falou: não. Eu falei: então eu vou te lembrar. Você dava 2 passos e caía, mais 2 e caía, depois 3 e caía, depois 4 e caía, e hoje você salta que nem um super-herói. Se você não tivesse caído, você não estava assim. Ele, Essa é a verdade, querido. Agora, pais que humilham os seus filhos porque tiraram nota baixa. Eu me lembro de uma vez meu pai falou assim: esse menino é um burro. Por quê? Porque eu não ia para a escola, eu não queria saber de ver nada, eu só ficava bagunçando. Eu não era burro. Aliás, eu era muito inteligente. Quando eu fiz o teste de QI na escola, 160. O deão da faculdade chamou assim: o teu QI está entre o 1% da população do mundo. Você é um superdotado. Eu falei: é? A vida inteira me disseram que eu era burro. Então eu quero dizer para você, diga para o teu filho: você não é resultado somente das suas vitórias, você é resultado das suas experiências. Tem que aprender a errar, e não tem que lidar com erro como decepção, com culpa. Provérbios 24:16 diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. O que Provérbios está dizendo? Que cair faz parte da vida, e o justo pode cair até 7 vezes, e 7 na Bíblia significa um número completo. Em outras palavras, não importa quantas vezes você cair, se você é um homem que está debaixo da graça de Deus, você vai se levantar. Mas o perverso cai e fica destruído. Amém ou não? Meu pai foi muito crítico comigo. Depois ele se converteu, se tornou uma outra pessoa. Mas eu tive uma mãe, uma super mãe. Imagine uma mulher que levantava 5 da manhã para lavar roupa no tanque. Naquele tempo não tinha máquina de lavar. 7 horas da manhã ela estava dando café para a gente. 8 horas da manhã ela começava as aulas de piano, que ia até 8 da noite. Na minha casa tinha 5 pianos. Casa inteira ouvindo o piano, gente tocando e ela dando aula. Meu pai perdeu tudo e, morando numa cidade do interior, eu estudava numa escola pública junto com as pessoas que tinham dinheiro. Então vinham os filhos de riquinho tripudiar em cima de mim. E eles humilhavam mesmo: tua casa está toda cheia de buraco, não tem dinheiro para uma pinturinha não? Eu saía na mão com todo mundo. Quando eles perceberam que eu era carcamano, italiano e bravo, acabou o negócio. Mas os olhares, os aniversários, a gente não era convidado mais, porque a gente era pobre. Minha mãe falava: não liga não, estão tudo com inveja de vocês. Vocês são os mais inteligentes, mais bonitos, talentosos. Quem tem ouvido absoluto igual o teu? Tá vendo? Estão com inveja. Dos 5 filhos da minha mãe, não tem um com autoimagem baixa.
A gente tem que dizer assim, menos, Lamartine, um pouco menos. Todo mundo lá na minha casa acha que sabe tudo. Por quê? Porque minha mãe todo dia dizia: vocês são lindos, vocês são maravilhosos, se levantarem contra vocês, eles estão errados. Claro que faltou um pouco de sabedoria para dizer que tem que ser humilde também. Mas não tem esse negócio de, eu não sei o que é isso, de entrar numa situação e ficar com medo de não saber fazer. Porque desde cedo a minha mãe me ensinou que eu era importante e que eu sabia fazer. Ensine os seus filhos o valor que eles têm. Ensine também as áreas que eles têm que crescer. Mas você saiba de uma coisa: críticos eles vão ter na vida inteira. Onde eles forem, vai haver pessoas dizendo para eles o que eles não são, ou o que eles erraram. Então não seja você mais um. Ao contrário, seja você aquele que vai estimular o crescimento dos seus filhos. Devemos aprender também valores. O que é mais importante, o que é menos importante. Porque para o mundo, o que importa é dinheiro, poder e sucesso. Não é isso? Sexo, salário. Não é? O mundo fala sobre essas coisas. Status, sexo, salário, poder, prestígio e popularidade. Foi exatamente contra isso que Jesus lutou. Ensine os valores para o teu filho. Ele não vai ser feliz se ele tiver mais dinheiro. Ele vai ser feliz se ele tiver mais Deus. Se ele conseguir construir uma família decente. O dinheiro é consequência. Nem todos vão ficar ricos, mas todos podem ser felizes e bem-sucedidos. Amém? Ensine hábitos para os seus filhos. Porque o hábito constrói o caráter. Ensine a escovar o dente, a comer de tudo, a reconhecer os erros. Ensine a ser generoso. Ensine a pensar grande. E eu quero dizer, terminando esta reflexão sobre o lugar de crescimento, que a gente aprende na vida de duas maneiras. A primeira maneira, exemplo. Lá em João 13, 14 e 15, a palavra de Deus diz, Jesus falando: ora, se eu sendo Senhor e Mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Diga exemplo. Primeira maneira que se aprende é exemplo. A segunda é conversa. Deuteronômio 6, 7 diz: tu, está falando da lei, como o pai deve se portar quanto ao filho, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Fale da Bíblia, fale de Deus, fale das realidades espirituais, em todos os momentos, em todos os lugares, no lazer, nas horas difíceis, no café da manhã, na mesa do almoço. O seu filho não se tornará cristão por osmose, se ele entender que isso é um valor que você não negocia, é inegociável. Ele terá este valor, porque os valores dos filhos são estabelecidos primeiramente pelos pais. Então, ensine, converse, dê exemplos. Terceira comparação que eu quero fazer com a família, e dizer que desta maneira poderemos ter uma família vitoriosa, é uma capa de chuva. Essa capa de chuva aqui é do Guedson, mas será que serve para mim? Porque o Guedson é grande assim, né? E eu sou assim. Eu estou pegando o capuz? Me ajuda aqui bem. Estuda que essa mise-en-scène é só para você guardar a mensagem, tá? Então você pensa o que eu estou fazendo de malabarismo para você sair daqui lembrando: ó, Guedson, realmente não dá para fechar. Para mim tem que ser uma tenda, não tem que ser uma capa de...
Uma família maravilhosa, ela é como uma capa de chuva. Porque na vida, a gente vai enfrentar muitas tempestades. E como é bom ter uma capa de chuva na hora que você vai sair na chuva. A família, querido, quente, né? Obrigado, querido. Uma família maravilhosa protege os seus membros. Mateus 5,45 diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Repita comigo: tempestades acontecem na vida dos bons e na vida dos maus. Tem gente que pensa que se alguém fica doente, se tem um câncer é porque é mal, porque está em pecado. Não, gente. Gente boa também pega câncer. Gente boa também enfrenta dificuldades. Gente boa também se separa. Tempestades ocorrem na vida de todos. Agora, a família tem que ser o lugar da sua proteção. Na hora que você está vivendo aquela dificuldade, está passando por aquilo, é a tua família que tem que te proteger. A palavra de Deus está dizendo que vai cair chuva para bons e maus. Então, a sua família pode passar por tempestades. Eclesiastes 4, 9 e 10 diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É melhor você enfrentar a tempestade junto. Uma família bem-sucedida, ela passa pelas tempestades e um protege o outro. Por que hoje a Lília é a pessoa mais importante na minha vida, disparado? Porque é ela que enfrenta as minhas guerras. É ela que toma chuva comigo. Então, o Alcides falou: e eu? Você está ali, quase lá. As pessoas que te protegem, que são para você a capa de chuva, são as pessoas fundamentais. Você quer ser um amigo fundamental? Na hora que o teu amigo estiver no perrengue, entra na luta com ele. Eu sempre digo, amizade é uma relação maravilhosa, né? Porque o amigo, eu não quero nem saber se ele está certo ou está errado, eu estou do lado dele. Esse amigo é o cara que você, na hora do vamos ver, você quer contar com ele. A família tem que ser assim. É triste quando você tem que buscar fora de casa essa proteção, quando deveria ser na família. Algumas vezes, quem passa pela tempestade não são os filhos, mas são os pais. E nessa hora os filhos têm que ser a capa de chuva do pai ou da mãe. Fizeram uma pesquisa também com crianças e perguntaram para as crianças nos Estados Unidos: por que você ama a sua família? E eu vou ler algumas das respostas que eles deram. Porque eles são minha família, porque eles me defendem, porque eles são maravilhosos, porque eles são bons, porque eles cuidam de mim, porque me entendem. Sabe qual foi a resposta número 1 disparada? Porque eles cuidam de mim. A criança, ela sabe que ela é frágil. A criança sabe que ela precisa do adulto para cuidar dela. E quando ela sente que a mãe, o pai, o vô, a avó faz aquilo com prazer, ela se liga. Então é muito importante que a sua família seja um lugar de proteção. Proteja a tua esposa, proteja o teu marido, proteja os seus filhos, proteja os seus pais nas tempestades da vida. Eu quero falar de 3 tempestades aqui que são comuns a todos. A primeira é mudança. Diga mudança.
Querida, a única coisa que é automática na vida, depois que você nasce, é a morte. Diga assim: a única coisa automática na vida, depois que você nasce, é a morte. Todo o resto vai demandar mudanças. Você cresce, de repente a menina vira adolescente, e o pai ora e fala: meu Deus, a minha filha era um doce, hoje está um demônio. De uma hora para outra ela tem uma descarga de hormônios que ela não sabe como fazer. Aliás, a mulher, eu tenho pena das mulheres. Eu todo dia agradeço que eu não tenho útero. Deus, eu não tenho que dar luz, eu tenho o prazer de fazer um filho e de criar, mas eu não tenho que carregar nem de ter parto. Agora a mulher depois ela enfrenta a menopausa, misericórdia, aí chora um dia, dá risada no outro, fica brava no outro. É muita mudança. Mas as pessoas têm outras mudanças, mudanças profissionais, mudanças de status, perdem tudo, enfrentam lutas. E eu quero te dizer uma coisa, querido: nós não vamos nos tornar o que devemos ser. Diga: não vamos nos tornar o que devemos ser. Permanecendo como somos, a gente tem que saber mudar. Mas a mudança é uma tempestade na vida da pessoa. O seu sucesso é intencional. Se você chegar para uma pessoa e perguntar para ela: como é que você chegou aí? Eu já fiz milhões de perguntas para o Alcides: como é que ele chegou a se tornar o grande empresário? Ele nunca chegou para mim e falou assim: puxa, não sei, não tenho a mínima ideia, que sorte. Camarada, para você chegar lá onde você vai ser, você tem que passar por perrengues. Muitos empresários quebraram uma vez, duas vezes, três vezes e permaneceram, porque a Bíblia diz que o justo cai 7 vezes e se levanta, mas o perverso cai e fica destruído. Segunda tempestade que a gente enfrenta são ideias que ferem, conceitos que ferem. Você sabe hoje que existem milhares de adolescentes se ferindo, se mutilando, sem que os pais saibam? Você sabe que existem sites inteiros ensinando como você vai se suicidar? Que existem jogos em que jovens morrem fazendo esses jogos? Por quê? Porque são pessoas feridas, sem esperança. Uma pesquisa americana diz que um jovem aos 18 anos ele já ouviu 18 mil horas de televisão. E muitas vezes não é o pai, não é a mãe que ensina para ele a verdade. Ele recebe conceitos da mídia, e esses conceitos o destroem, o diminuem. Ele não se sente apto. Às vezes vive numa família destruída, desestabilizada, disfuncional, e esses jovens que deveriam estar cheios de esperança estão feridos. Bullying, muitas vezes dentro da própria família. Pais fazendo bullying com filhos, quando deveriam protegê-los. E a terceira tempestade é a rejeição. Quando você se sente traído, rejeitado, você passa por tempestade. E muitas vezes isso acontece dentro da casa, por traição do pai com a mãe, da mãe com o pai. Os filhos cujos pais se separam, 100% deles se sentem traídos, é por isso que reagem tão mal. É difícil ter a maturidade para entender que o casamento dos pais acabaram, mas isso não tem nada a ver com eles. Todos eles passam por esse sentimento de traição. Tempestades acontecem, e a família tem que se reerguer e tem que aprender a lidar com ela, amém? E eu quero até falar de uma coisa que é em benefício próprio. Vou mandar a Eric e o Ramon assistirem depois. Salmo 71, verso 9 diz assim: não me rejeites na minha velhice.
Quando me faltarem as forças, não me desamparem. Eu quero dizer que os pais, quando envelhecem, eles precisam muito dos filhos e dos netos. Chega um momento em que você já não é mais o poderoso, o provedor. Você vai precisar do cuidado, do amor, da presença. Então nessa hora os filhos e os netos precisam ser o guarda-chuva ou a capa de chuva dos avós. E eu digo isso para vocês. Eu tenho meu sogro morando vizinho meu. Ele muitas vezes ele pede a minha presença para ir ao médico, para ir a algum procedimento, porque ele sente segurança em mim. E eu falo para ele: faço por amor a ele, mas estou investindo no meu futuro. E eu falo: filhinha, só tenho você, é você que vai cuidar de mim. A Lili: eu não quero ser cuidado. Eu falei: eu quero ser muito cuidado. Se Deus quiser, não vou precisar de cuidados físicos, mas eu quero cuidados emocionais. Amém? A família é esse lugar. E por último lugar, eu quero dizer que a família é comparada a um globo terrestre. Uma família vitoriosa, bem-sucedida, deve ser comparada a um globo terrestre. Por quê? Porque famílias maravilhosas se preocupam com os outros. Famílias maravilhosas não são egoístas, não pensam só em si mesmas. Famílias medianas, medíocres, só cuidam do que é seu. Ensina os filhos a serem egoístas. Mas famílias de Deus servem a Deus e servem aos outros. Querido, você não é o centro do universo. Você foi criado para servir a Deus. Você foi criado para servir aos outros. E quanto mais você se torna importante para outros, mais você se sente importante no mundo. Eu me lembro que a Érica uma vez era pequenininha, ela chegou para mim e falou: pai, eu amo ser filha de pastor. Eu falei: por que, minha filha? Porque a gente está em todas. No início da igreja, a minha casa era igreja. Então, era todo dia gente passando, não tinha uma noite que a gente não tinha alguém para aconselhar, para seja o que for. As famílias traziam os seus filhos, ela brincava com os filhos, a gente era convidado para todos os aniversários, e ela dizia: eu adoro esse negócio. Ontem ela me ligou, ela falou: pai, você precisa ver um filme. Eu falei: por quê, minha filha? Ela falou: é um filme que é uma história igual ou superior de todas da Bíblia. De Moisés, de José, de Daniel. Eu nunca vi uma história como essa. Aí ela me falou: então me conta. Um menino africano, se não me engano, da Nigéria, não sei exatamente, depois eu pergunto e corrijo aqui. Ele tinha 11 irmãos. Um dia ele acordou, ele estava sozinho no mundo. Os pais foram embora, não tinha mais ninguém. E ele começou a viver nas ruas, comendo do lixo, do que sobrava. Até que um dia, ele ouviu o som de uma igreja cantando hinos, ele entrou. E ali ele ouviu falar de Deus pela primeira vez. E ele começou a se interessar pela Bíblia, e começou a ler. Ele foi para um orfanato, foi terminar a sua criação num orfanato. Só que ele começou a fazer negócios pequenos, e foi se tornando uma pessoa próspera, foi crescendo, até se tornar um bilionário, um homem poderoso, o cara mais rico da sua cidade. E ele estava muito bem, casou, tinha filhos, era um homem crente. E esse homem um dia viu na rua umas crianças catando lixo e se lembrou dele. Diz que ele pegou o carro dele, foi para um lugar e chorou. A partir desse dia,
ele começou a trazer todas as crianças que ele encontrava na rua para a casa dele. E num primeiro momento, os filhos começaram a ficar chateados, né? Porque estava trazendo aquele povo daquele jeito para morar junto. E foi aumentando, e foi aumentando. Chegou uma hora que ele falou assim, Deus falou com ele, ele falou, eu nunca mais vou trabalhar para ganhar dinheiro. E ele vendeu toda a empresa dele. Ele tinha empresas de ônibus, empresa de transporte, empresas de telecomunicações. O cara era poderoso. E começou a investir em adotar as crianças. Não era só trazer para casa, dava o nome dele para todos eles. Vocês terem uma ideia, irmãos, ele foi acabando com o dinheiro dele. Até que chegou um momento que ele já tinha 1000 filhos adotados. Essa história é verídica, o cara está vivo, nós vamos trazer ele aqui. E Deus começou a trazer empresários para investir no projeto dele. Hoje, ele tem não sei quantos 1000 filhos, todos adotados com nome e papel passado, porque ele diz, não basta você dar um lar, você precisa dar uma dignidade. Todos eles têm o meu nome. E hoje diz que todos os filhos deles trabalham na organização dele, e que ele é um homem respeitado pelo presidente, ele é recebido pela nação, ele é o homem mais importante da nação dele, como modelo, como referência. Por quê, meus irmãos? Porque Deus pode fazer isso na vida de quem tem uma visão generosa. Quando você ensina os teus filhos a serem generosos, eles não vão perder com isso, eles vão ganhar com isso. Saiba de uma coisa, meu querido, no momento em que você deixa de olhar só para os seus problemas e começa a olhar para os problemas dos outros, este é o primeiro ponto de conexão. Todos os coachings da vida aí, os coaches da vida, né, que ensinam sobre sucesso e conexão, sabe o que eles ensinam? Se você quer ter conexões com as pessoas, a primeira lei que você precisa entender, ela é mais importante do que você. As relações são criadas por conta de você se interessar por alguém. E quem tem conexões não fica sozinho. Na hora que quebrar, tem quem levante e ajude. Na hora de uma dificuldade, tem quem abra uma porta. Saiba disso. Crie os seus filhos para que eles sejam pessoas com uma visão para o mundo, uma visão generosa, e não somente se preocupem consigo. Uma família assim é uma família maravilhosa. Então diga assim, 4 áreas de luta. Diga, minha família tem que ser um lugar onde haja prazer. Diga, minha família pode ser um lugar de crescimento. A minha família deve ser um lugar onde eu me sinto protegido. E por último, diga, a minha família precisa ser uma família voltada para o outro, para o mundo. O nosso chamado é impactar o mundo. Prepare os seus filhos assim. Seja generoso. Lá em casa a gente sempre foi muito generoso, eu e a Lília. A Érica, ela quer dar tudo. Quando ela era pequenininha, ela ganhava os presentes da avó. Alguém chegava e falava assim, nossa, que bonita, ela quer levar, pode levar. Um dia a Lília falou, filha, que bom que você dá, mas você tem que ficar um pouco, senão a vovó vai ficar chateada. Pessoas generosas jamais ficarão sem, porque a provisão virá de Deus. E eu termino essa palavra para a gente orar, lendo alguns textos. Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e a quê? As boas obras. Atos 10, 2, está falando da família de um homem ímpio, Cornélio, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. A família de Cornélio era generosa. 1 Coríntios 16, 15,
E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos. Ser generoso não é só dar dinheiro, é se envolver, é abrir uma célula, é se dispor a aconselhar quem está com dor, quem está precisando de conselho, de direção, é sair do seu mundinho e abrir-se para as outras pessoas, porque um dia você semeia, outro dia você colhe. É assim que se faz na vida, irmãos. Pessoas generosas jamais ficarão sozinhas. Eu me lembro da Cacilda. Cacildinha ficava no final do culto, todo mundo passava por ela. Eu nunca vi a Cacilda sozinha, sempre tinha alguém atrás dela. Cacilda, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Rodeada de pessoas que se sentiam ligadas a ela, por aquilo que ela fazia. Ser rico não significa só ter dinheiro. Ser rico significa ter pessoas ao seu redor que te amam, que te admiram e que têm prazer na sua companhia. E isso você conquista se tornando generoso, partilhando da sua vida, do seu tempo, das suas experiências. E eu quero concluir perguntando: quantos aqui querem uma família maravilhosa? Famílias maravilhosas não acontecem por sorte. São famílias intencionais. Dá trabalho. Você tem que investir. São famílias que fazem escolhas, que tomam decisões e que fazem sacrifícios necessários para que haja essa harmonia e esse crescimento. Não basta você só desejar, esperar que aconteça. Sabe, não basta ter um sonho, ter um sonho. I have a dream. O Martin Luther King, ele teve um sonho e morreu por ele. 99% das pessoas que sonham não vão concretizar os seus sonhos, porque não é sorte, não é acaso, é trabalho, é visão, é foco, é atitude, é pagar o preço. Quantos de vocês aqui querem ter uma família maravilhosa? Diga amém. Então, quantos estão dispostos a lutar pela sua família, a fazer o que tem que ser feito, a pagar o preço que tem que ser pago? Se você fizer, meu querido, você vai ser bem sucedido. Deus vai sempre fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Josué capítulo 24, versículo 15 diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, o povo de Israel sempre teve aqueles que estavam em cima do muro, sempre teve aqueles que eram rebeldes e que sabiam o que tinham que fazer e não faziam. E ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvar, se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa, diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Significa crer? Sim, mas significa obedecer. A palavra diz, é assim que vai ser. Eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pela minha casa, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pela harmonia do meu lar. E Deus é um Deus que vai me ajudar. Aquilo que não está nas minhas mãos, eu dobro o joelho, e o Deus que é todo poderoso vai fazer. Mas aquilo que está nas minhas mãos, eu vou fazer. Eu vou entrar, eu vou cruzar o Mar Vermelho, eu vou pisar na terra prometida, eu vou investir nos meus filhos, eu vou falar de Deus para eles, porque é assim que nós vamos vencer essa batalha. Não basta só fazer o certo e não levar em consideração o Deus Todo-Poderoso, porque nós vamos enfrentar lutas maiores do que podemos administrar. Mas não basta ficar esperando cair do céu. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, Moisés falou: por que clamais a mim? Diga ao povo que marche. O mar só se abriu quando ele botou o pé na água. Aí Deus mandou o vento sobrenatural que abriu. Hoje nós vamos dobrar o joelho agora. Eu quero pedir que nesse momento você dobre o seu joelho.
Se você tiver dificuldade, não precise, dobre no coração. E você vai orar a Deus. E nós vamos orar como igreja, juntos. Quero chamar a equipe de intercessão que estava ungindo hoje, para que esteja aqui à frente. E ao ungirmos você na entrada da igreja, nós queremos declarar a unção de Deus sobre a sua família. Deus pode fazer um milagre, porque Ele é um Deus de milagres. Foi Deus quem criou a família. A família é muito importante para Deus. E hoje, como igreja, nós vamos orar juntos. Mas você vai dar o seu passo, vai tomar a sua decisão de obedecer a palavra de Deus, de fazer aquilo que você tem que fazer. Estenda as mãos para cá. Senhor, eu apresento agora as famílias desta igreja. Senhor, eu sei que o inimigo tem se levantado contra. Eu sei que todos nós aqui amamos a nossa família e temos boa vontade para com elas. Mas nós queremos te pedir mais do que isso, Senhor. Queremos dizer que o Senhor ilumine o nosso coração, a nossa mente. Mostre para nós qual é a nossa parte, qual é o nosso papel. Estamos aqui ajoelhados, ó Deus, porque sabemos que só o Senhor é capaz de fazer algo extraordinário que eu não consigo fazer, mas o Senhor pode fazer. Então eu apresento a minha família. E aqui, Senhor, eu te falo dos pais, eu falo dos filhos, eu falo dos netos, eu falo, Senhor, dos cônjuges, do marido, da esposa. Deus, restaura aquilo que está destruído. Pai, o Senhor é um Deus de transformação. Mas, Pai, nós nos colocamos à sua disposição para fazer aquilo que é da nossa parte. Crer, obedecer, estar firme na tua igreja, na tua palavra, obedecendo os teus ensinamentos, porque, Senhor, eu sei que se o Senhor não puser a mão, nós seremos, ó Deus, destruídos, sucumbiremos diante desta horda do inferno que se levante. Mas se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Diga: Senhor Deus, ore comigo, diga: Senhor Deus, eu apresento a minha família diante do Senhor. Opera o sobrenatural, muda, salva, transforma. Eu apresento, Senhor, a minha família, a minha vida. Faz, ó Deus, de mim um exemplo para os meus. Dá-me oportunidades de ensinar, de compartilhar, de criar um ambiente de amor, de alegria, Senhor, de proteção, Senhor Deus, de crescimento. E que a tua casa, Senhor, seja cheia de famílias restauradas. Porque o mundo não vai olhar para a nossa religião, o mundo vai olhar para a nossa vida, para a nossa família. Por isso, cura, Deus, transforma. Nós precisamos de Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Muda a minha vida. Aquilo que foi irreversível, o Senhor pode transformar. E ainda assim, pela tua graça, fazer algo novo. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir o Senhor, querido.